Meus irmãos, bom dia. Nós vamos dar sequência à nossa exposição no livro dos Juízes. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem em Juízes capítulo 2, para que nós façamos a leitura do verso 20 até o verso 23. Juízes capítulo 2, do verso 20 até o verso 23. Esse texto fala sobre, mais uma vez, já que no versículo de número 14 essa mesma expressão aparece, mas ele fala sobre a ira de Deus se acendendo contra o seu povo. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos fazer uma oração, meus irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ilumine o entendimento. Vamos orar. Ó Deus, a nossa oração é semelhante à oração do salmista. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua santa lei. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é cheia de majestade e glória, porque ela carrega o próprio sopro do Senhor, a voz do Senhor, o Espírito do Senhor que a dirigiu, que guiou o processo, e este mesmo Espírito é aquele que ilumina o coração dos crentes. E é por isso que nós te pedimos, ó Pai, ilumina-nos nesta manhã, para que a Tua palavra nos fale forte ao coração. Não deixes, ó Deus, que nós sejamos como cavalos e mulas, como cantamos há pouco, mas faze-nos, ó Deus, pessoas com coração manso, com coração receptivo à Tua palavra. Tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que eu começo a falar sobre o livro de Juízes, e dessa vez nós demos uma adiantada, uma acelerada. Eu preguei mais do que uma vez e na semana que vem pregarei de novo. Então deu uma adiantada nestes primeiros capítulos do livro de Juízes. Mas todas as vezes que eu falo de Juízes, eu lembro os irmãos que esta primeira parte na qual nós estamos, que vai até do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 6, é a grande introdução do livro. Nós encontramos uma grande introdução nestes primeiros 3 capítulos, ou na verdade até o capítulo 3, versículo 6. E como eu tenho dito para os irmãos, essa introdução pode ser dividida em 2 partes. Na primeira parte, na verdade nas duas, nós lemos sobre Deus sendo fiel às suas promessas, quer sejam as suas promessas de bênção, quer as suas promessas de juízo, aquilo que nós também poderíamos chamar de ameaças. Mas nós também lemos nessa grande sessão de abertura, nessa grande introdução, a respeito do fracasso de Israel. No capítulo 1, nós lemos a respeito de um fracasso de natureza militar. Israel foi incapaz de conquistar a terra que o Senhor Deus lhe havia prometido completamente. Israel não conseguiu, ele fracassou. Os seus esforços iniciais terminaram em malogro, terminaram em fracasso. Mas nós também vemos na segunda sessão do livro, especialmente a partir do capítulo 2, que o fracasso militar de Israel fora provocado por um outro fracasso mais básico, mais fundamental, que é o fracasso religioso. Em outras palavras, um fracasso de natureza religiosa ou espiritual é que explica o fracasso militar do capítulo 1. O que o autor do livro quer nos ensinar, e ele não deixa dúvidas, ele parece não querer deixar dúvidas a respeito disso, é que o insucesso de Israel, e isso deve ficar claro para todos nós, quando eu digo que Israel não conquistou a terra completamente, quando o autor descreve este fato, de nenhuma maneira nós devemos pensar que isso fora provocado por infidelidade ou por incapacidade divina. Nós jamais poderíamos dizer que Deus falhou.
ou nós deveríamos atribuir, como os fizeram os israelitas, a tecnologia militar superior daquelas nações, o que no capítulo 1, versículo 19 é descrito nos carros de ferro. O fiasco israelita na conquista de Canaã se deveu especificamente ao seu abandono da verdadeira religião. Israel apostatou da verdadeira fé e adotou a religião e os deuses pagãos dos cananitas. Esta foi a razão, este foi o motivo do fracasso dos israelitas. O grande problema de Israel e que provocou o seu fracasso militar foi a sua cananização. O fato de que, eu até poderia dizer gradativamente, mas não foi de maneira gradativa, foi muito rápido. Israel adotou completa e acriticamente a religião e a cultura dos cananitas. Nós costumamos usar hoje a palavra mundanismo para descrever este mesmo processo que acontece no meio do povo de Deus, quando nós, que deveríamos ser a propriedade exclusiva do Senhor, o seu reino de sacerdotes, uma nação santa, separada, um povo distinto, começamos a imitar, a adotar os padrões da cultura rebelde, apóstata que nos cerca. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel e aconteceu rápido. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11, nós aprendemos que este processo de cananização, de mundanização do povo de Deus, eles capitularam diante do mundanismo, começou na terceira geração. Josué morreu, e depois da morte de Josué e os anciãos que seguiram-se a Josué, o povo obedeceu a Deus, primeira e segunda geração, aqueles que saíram meninos do Egito. Mas a terceira geração começou a abandonar os mandamentos de Deus, os princípios da religião revelada pelo Senhor, e a adotar os costumes, a cultura, a religião daqueles povos pagãos que os cercavam. Essa foi a razão do empreendimento militar fracassado do capítulo 1, o mundanismo do povo de Deus, a cananização do povo de Deus. Não é sem razão que no capítulo 2, o capítulo que nós estamos encerrando hoje, nós encontramos 3 explicações para o fracasso de Israel no capítulo 1. Do versículo 2, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, nós encontramos a interpretação do anjo do Senhor, um oráculo de juízo. O que o anjo diz? Deus realizou muito em favor de vocês, libertando-os do Egito, mas vocês não deram ouvidos à voz do Senhor. Vocês fizeram aliança com os povos da terra, se uniram a eles, e como resultado, Deus não vai expulsar essas nações do meio de vocês. Percebem? A primeira explicação, do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2. Depois, do versículo 11 ao versículo 19, nós encontramos a interpretação do narrador, daquilo que é chamado de ciclo padrão, que estabelece a estrutura narrativa dos capítulos 3 a 16. O narrador mostra que o fracasso de Israel era provocado por sua própria apostasia. Neste ciclo descrito nos versos 11 a 19, nós lemos a respeito da apostasia de Israel, do juízo divino que vinha sobre Israel através de estrangeiros opressores, do gemido de dor que o povo levantava diante daquelas dificuldades, do livramento divino através de um juiz a quem o Senhor suscitava, e de uma nova apostasia mais grave do que aquela primeira, ao ponto de a repetição do ciclo ser pior do que a anterior. Então notem que o fracasso de Israel fora provocado exatamente por isso, por sua apostasia constante e cada vez mais grave. E agora, nos versículos finais do capítulo 2, do versículo 20 até o versículo 23, mais especificamente do versículo 20 ao versículo 22, o verso 23 é uma espécie de conclusão. Mais uma vez nós encontramos um oráculo de juízo, não mais como o primeiro, nos versos 1 a 3, proferidos pelo anjo do Senhor, mas agora as palavras são diretas do próprio Deus. O próprio Deus declara o seu juízo contra Israel. No versículo 20, o Senhor Deus faz a acusação. Ele acusa o seu povo de abandoná-lo, de apostatar da fé e de não dar ouvidos à sua voz.
No versículo 21, Deus profere a sentença. E no versículo 22, nós encontramos o propósito. Hoje eu vou falar apenas da acusação e da sentença. O propósito eu deixarei na semana que vem, porque esse propósito, para a semana que vem, porque o propósito é estendido nos versículos 1 a 4 do capítulo 3. Então eu vou tratar de maneira mais detalhada sobre o propósito do Senhor em sentenciar Israel, em castigar Israel no sermão seguinte. Mas neste último oráculo de juízo, o texto que nós acabamos de ler, do verso 20 até o verso 23, nós vemos que o Senhor Deus, depois de casos recorrentes e cada vez mais graves de apostasia, decidiu tomar medidas mais severas, medidas mais drásticas contra o seu povo. E a ação de Deus pode ser resumida nesta expressão que abre o versículo 20: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Essa é a declaração que resume os versos finais. Essa é a declaração que resume muito do que estava acontecendo com Israel no capítulo 1. Por que Israel não conquistou a terra completamente? Porque Israel vivia em desobediência, apostasia e, como resultado, a ira de Deus se acendia contra eles. E basicamente o que nós lemos na sequência do texto é que o autor descreve a razão da ira divina, porque Deus se irou contra o seu povo e o modo como Deus manifesta a sua ira. Nós poderíamos resumir, portanto, estes versos que nós lemos há pouco, 20 a 23, com a seguinte ideia: a ira de Deus é acesa porque seu povo transgrediu a aliança e não deu ouvidos à sua voz. O Senhor acendeu a sua ira, inflamou-se em ira, porque seu povo transgrediu a aliança e não deu ouvidos à sua voz. Comecemos com a acusação, ou o que provocou a ira de Deus, o motivo da ira de Deus ter sido acesa. Primeiro, deixe-me começar explicando essa expressão. A ideia de acender-se a ira de alguém é muito interessante nas Escrituras. Eu já expliquei isso num sermão anterior, mas gostaria de repetir para que isso ficasse fixado, sedimentado na mente dos irmãos. Quando a ira de Deus é descrita, é como se o nariz de Deus estivesse queimando, inflamado. Eu sempre gosto de usar o exemplo, quando você está diante de uma pessoa que tem a pele muito clara, quando ela está irada, você consegue perceber pelo rubor de seu rosto. O rosto de uma pessoa muito branca, irado, fica vermelho. E é assim que a ira de Deus é descrita aqui. O Senhor está tão irado, o Senhor está tão indignado contra a rebelião de seu povo, que a sua face ficou transtornada, o seu rosto se inflamou de ira. O seu rosto se inflamou de ira. Lembre-se que na Bíblia, o favor e a severidade de Deus, essas duas verdades são transmitidas em termos da face divina. Quando Deus está alegre com o seu povo, quando Deus decide abençoar o seu povo, a palavra de Deus nos diz que Ele levanta sobre nós a luz de seu rosto. O seu rosto resplandece sobre nós. Uma face reluzente, uma face brilhante, um sorriso, digamos assim, o Senhor Deus nos concede. Mas quando o Senhor Deus está indignado, quando o Senhor Deus está irado contra o seu povo, a sua face é descrita como uma face transtornada. O famoso poeta britânico dizia que é uma providência carrancuda. A face de Deus está carrancuda. É isso que significa o fato de que Deus está irado contra o seu povo. E isso não é injusto. Algumas pessoas podem julgar que Deus manifestar a sua ira dessa maneira é um ato de injustiça. Mas lembrem-se, meus irmãos, a ira se manifesta dessa maneira porque Deus ama muito o seu povo. É apenas onde há muito amor que, em caso de apostasia e rebelião, há muita indignação. Deus não amaria o seu povo de verdade se, diante de tudo que nós lemos no livro dos Juízes, ele permanecesse indiferente, como se nada tivesse acontecido. A ira inflamada, aterradora, abrasadora de Deus em favor de seu povo é o resultado do seu muito amor. Deus ama muito o seu povo e é por isso que sua disciplina, a sua ira é severa. A disciplina e a ira são severas porque o amor é profundo e abundante. Agora nós deveríamos perguntar, e aqui eu volto para o tema fundamental:
por que Deus ficou irado com o seu povo? O que provocou a incandescente ira disciplinadora de Deus contra a nação que ele amava, o povo que ele amava? O texto responde essa pergunta com duas expressões. A primeira delas pode ser resumida na expressão transgressão da aliança. Vejam no versículo 20: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara aos seus pais. Qual é a razão da ira de Deus? Por que o Senhor ficou irado com o seu povo? Porque o seu povo transgrediu a aliança que Deus ordenara aos seus pais. Essa linguagem de transgressão é usada nas Escrituras para descrever a adesão ou a adoção de Israel dos ídolos cananitas, a adoção dos ídolos cananitas. Quando Deus diz que o seu povo transgrediu a aliança, Deus está dizendo que o seu povo abraçou a idolatria. Trocou o único Deus verdadeiro pelos deuses falsos, pagãos, Baal, Astarote e as demais divindades de Canaã. Por que eu digo isso? A palavra de Deus nos ensina assim, lá em Deuteronômio capítulo 17, versículos 2 e 3, nós lemos: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança. Vejam, ele está falando de transgressão da aliança. E o que é essa transgressão? Ele explica no versículo 3, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, quando Deus acusa Israel de transgressão da aliança, Deus está dizendo que o seu povo praticou a idolatria. E como eu tenho falado para os irmãos, os ídolos de Canaã fascinavam Israel. Foram o grande problema do povo de Deus. E por quê? Eu tenho dado essa explicação, mas não custa nada repeti-la. Os ídolos cananitas davam a sensação de liberdade aos israelitas. Todo ídolo escraviza aqueles que o adoram. Mas todo ídolo dá a sensação, mesmo escravizando o adorador, dá a sensação de liberdade. Por quê? Porque o culto prestado àquelas divindades, a Baal e Astarote, era um culto repleto de sensualidade e imoralidade. Havia orgias naqueles cultos. Então, mesmo escravizados, o povo acreditava estar exercendo sua liberdade. O ídolo dá a sensação de liberdade. O culto é livre, o culto é sensual, o culto é imoral. Mais do que isso, o ídolo permite que os seus adoradores tenham uma ética, especialmente no aspecto sexual, frouxa. Uma das razões para Deus ter destruído os cananitas, ou para ordenar que Israel fosse o instrumento da ira de Deus contra aqueles povos, é descrito em Levítico 18. Ali Deus proíbe Israel, dá diversas proibições de diversas práticas sexuais. E como o capítulo começa: vocês não vão fazer como fazem os egípcios e como fazem os povos de Canaã. Aí Deus dá uma descrição da moralidade, da ética sexual daqueles povos, completamente frouxa. Façam o que vocês quiserem, do jeito que vocês bem entenderem. Tenham relações com seus parentes próximos, tenham relações com animais, tenham relações homoafetivas, não importa, vocês podem fazer qualquer coisa. Isso fascinava Israel. Por quê? Porque Deus é diferente. Deus não permite que nós o cultuemos do modo como bem desejamos, de modo sensual, para a satisfação dos nossos sentidos. Deus demanda submissão à sua palavra. Quando os israelitas tentaram oferecer fogo estranho, na verdade 2 sacerdotes, Nadab e Abiú, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu aqueles 2 homens. Deus não tolera qualquer tipo de adoração. Nós não podemos adorá-lo como queremos. Nós temos de seguir o rito, aquilo que os reformados chamam de princípio regulador do culto. Deus regula a adoração. E quanto ao padrão de conduta? Leiam Levítico 18. Deus não tolera que os seus servos vivam de qualquer forma. Deus demanda santidade. Sede santos, porque eu sou santo.
Mas Israel poderia olhar para Baal e ouvir dos lábios de Baal: sede imorais, porque eu sou imoral. Baal era assim. Baal tinha relações com as suas consortes, com Anate, com Astarote, com as divindades femininas do panteão cananita. Mas Deus não é assim. Deus é puro, Deus é santo, e Deus demanda santidade no culto e na vida. É por isso que é tão fácil abandonar a Deus para servir os ídolos. Essa foi a tentação de Israel, e por isso Israel transgrediu a aliança. E vejam, irmãos, quando nós abandonamos a palavra de Deus, os princípios do Senhor, para seguir a cultura que nos cerca, para adotar a religião dos incrédulos, nós nos tornamos exatamente como os incrédulos. Nós passamos a ser da mesma forma como eles são. Nós nos tornamos pessoas mundanas. Israel se cananizou, nós nos mundanizamos. Isso fica evidente no texto, no uso da palavra povo. Olhem aqui como nós lemos no versículo 20. Disse o Senhor: porquanto este povo... Vejam, essa não é a palavra. Se os irmãos depois quiserem pesquisar, vão descobrir que essa não é a palavra que se usa para descrever Israel, a palavra goi. Já viram que os israelitas utilizam essa expressão? Ele é goi, isto é, ele é gentil. Hagoim, os povos. Essa é a palavra que é usada para descrever o povo de Deus, mas ela não era usada para Israel. Ela era usada para os gentios pagãos. Mas Deus não usa a palavra corriqueira para se referir ao seu povo nesse texto. É como se o Senhor estivesse dizendo: este povo, ou estes a quem eu retirei do Egito, são agora pagãos. Vivem como os incrédulos, portam-se como os incrédulos. Essa palavra só é usada, a palavra goi, só é usada para Israel em casos de repreensão severa. Em outras palavras, ao utilizar esse termo para se referir ao seu povo, Deus está colocando Israel no mesmo nível das nações pagãs. No versículo 23, assim o Senhor deixou ficar aquelas nações. É a mesma palavra do versículo 20, a palavra goi, traduzidas de modos distintos. Povo no versículo 20, nações no versículo 23. Mas a mesma palavra. Deus está dizendo que Israel se tornou o povo que ele deveria destruir. Não é sem razão que no capítulo 19 de Juízes, eu acho que nós conseguiremos chegar lá, mas até que nós cheguemos, os irmãos saibam, no capítulo 19 de Juízes, Deus compara Israel com o povo de Sodoma. Quando aquele levita está na casa daquele velho que morava numa das cidades benjamitas, e os homens da cidade tentam abusar daquele levita. Isso não lembra a história dos moradores de Sodoma tentando abusar dos anjos que se hospedaram na casa de Ló? Deus está comparando o seu povo com os sodomitas, com os habitantes de Sodoma. Vejam que coisa grave. É isso que Israel está se tornando. Ao apostatar da fé, mesmo na terra prometida, mesmo no lugar em que a bênção de Deus fora ordenada, mas ao viver naquele lugar em rebelião contra o Senhor, eles estavam se tornando como o mundo que os cercava, como os cananitas que cercavam-nos. É exatamente isso que acontece conosco. Nós podemos estar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas se começamos a abraçar as práticas, as convicções, as crenças do mundo, não importa se nós estamos na igreja, nós nos tornaremos como os mundanos, de quem deveríamos nos distinguir. Israel transgrediu a aliança do Senhor. Mas vejam, Deus diz mais: eles não deram ouvidos à voz do Senhor. Eles transgrediram a aliança que Deus ordenara, e este povo não deu ouvidos à minha voz. O pecado de Israel, portanto, não é comunicado a nós apenas em termos de pecado de comissão, transgressão. Israel cometeu uma transgressão. Eles não guardaram a aliança, eles transgrediram a aliança. Mas há também aqui um pecado de omissão. Eles não deram ouvidos à voz de Deus. Eles ouviram a palavra do Senhor, mas aquela palavra não fora recebida com fé. E por isso a ira de Deus se acendeu contra eles.
Aqui está a acusação de Deus: transgressão e outra coisa, eles não ouviram a voz do Senhor, rebelião, negligência à palavra de Deus. Agora vejam, e aqui é importante que nós observemos uma coisa: ouvir não significa na Bíblia simplesmente escutar algo, receber informações. Certamente aquelas pessoas tinham informações sobre Deus e sua aliança. Basta que nós leiamos as palavras de Gideão no capítulo 6, as palavras de Jefité no capítulo 11. O problema não era falta de informação. Eles não ouviram por algum... Não, o problema é que nas Escrituras ouvir é sinônimo de obedecer à voz de Deus, de guardar os mandamentos do Senhor. O livro que, digamos, é o pano de fundo para a interpretação de todos os livros históricos, de Josué até o livro de Esther, é o livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o livro que nos ajuda a entender tudo o que se passa nos livros históricos, especialmente o livro de Deuteronômio, a ponto de alguns autores chamarem estes livros históricos que vão de Josué até o livro de Esther de história deuteronômica. A história do povo de Deus, os relatos históricos do povo de Deus, nós poderíamos chamar de história da aliança. Não é uma história comum, mas é o que acontece quando o povo se submete à aliança e quando o povo não se submete à aliança. E no livro de Deuteronômio, o que é básico para a interpretação dos juízes, nós aprendemos que ouvir significa obedecer. Significa obedecer. Por exemplo, lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. Com qual objetivo? Para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Não é só ouvir. Eu ouvi, entrar no ouvido e sair por outro. Não é isso. É ter o cuidado de aprendê-los e cumpri-los. Mas, claramente ainda, no capítulo 11, versículo 13, o verbo chamar, que é o verbo traduzido por ouvir no texto que nós temos de Juízes, é traduzido como obedecer. Vejam que coisa, este verbo, que frequentemente é traduzido por ouvir, em algumas passagens é traduzido, e corretamente, pelo verbo obedecer. Olhem em Deuteronômio 11, 13. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos. É o verbo ouvir, poderia ser traduzido: se diligentemente ouvirdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. No verso 27 do capítulo 11 de Deuteronômio, ele diz: a bênção quando cumprirdes, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor. O mesmo verbo, cumprirdes, é o verbo chamar. Essa ligação, a ligação de ouvir a palavra de Deus e obedecer às palavras de Deus, nos é ensinada no texto que nós lemos em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Quem é a pessoa prudente? É aquela pessoa que ouve as palavras do Senhor e guarda, porque aquele que ouve e não guarda é como um construtor insensato, e no dia do juízo divino, no dia da tempestade, que alguns autores chamam de tempestade escatológica, a tempestade final, essa casa será derrubada. Em outras palavras, a acusação do Senhor é basicamente dizer que o seu povo não quis obedecer seus mandamentos, seu povo não quis ouvir a sua voz. Esta é a acusação, e aqui nós podemos aprender uma verdade fundamental. Vejam, irmãos, na Bíblia, as alianças de Deus são descritas como sendo cortadas. Deus cortou uma aliança conosco. A aliança é feita ou cortada. Os irmãos devem se lembrar que quando Deus fez uma aliança com Abraão, os animais foram cortados, partidos ao meio, e Deus passou por entre aqueles animais. Em outras palavras, a Bíblia usa o verbo karat, para dizer que Deus faz uma aliança, que Deus corta uma aliança com o seu povo. Isso é verdadeiro, e isso aponta para a graça do Senhor. Mas vejam, irmãos, ao dizer que a aliança é uma manifestação da graça, nós não podemos nos esquecer que o Deus que faz uma aliança, que corta uma aliança conosco, é também um Deus que ordena uma aliança. Percebem a distinção? Deus corta uma aliança
Isso aponta para a sua graça e Deus ordena uma aliança. E isso aponta para as normas pactuais, para os mandamentos pactuais, para as ordenanças que Deus concede ao seu povo. É isso que nós lemos no versículo 20. Este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara. Percebem? Ordenara. Não é apenas o verbo cortar que aponta para a graça que é utilizado para descrever a aliança que Deus faz conosco. O verbo ordenar também é utilizado para nos lembrar que a graça de Deus que nos é manifestada no pacto, o bendito pacto da graça, não é uma graça barata, uma graça que nós podemos desprezar com uma vida de rebelião e desobediência. O Deus que graciosamente entrou em aliança conosco é um Deus que nos demanda obediência. É um Deus que nos concede mandamentos. O Deus que disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É o Deus que profere as 10 palavras, os 10 mandamentos. Ele graciosamente nos arranca do mundo, corta uma aliança conosco, mas ao mesmo tempo Ele nos ordena uma aliança. Isso nos é ensinado com bastante clareza nas cartas dos apóstolos, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, quando nós lemos seções em que predominam os verbos no modo indicativo, Deus dizendo quem nós somos em Cristo, as bênçãos que nós recebemos e temos no Senhor. Mas em outras seções, por exemplo, em Efésios, nos primeiros capítulos, predominam verbos no indicativo, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Deus fez por nós. Mas a partir do capítulo 4, predominam os verbos no imperativo, aquilo que Deus realizou em nosso favor. Agora Deus demanda de nós uma postura distinta. Rogo-vos, pois, que abandoneis o trato passado do velho homem, que vocês abandonem os trajes da mentira e falem a verdade. Nós somos nova criatura no Senhor. E agora Deus demanda, graciosamente Deus nos salva. E então Ele demanda obediência. A aliança não é apenas cortada, a aliança também é ordenada. Ordenada. Mas em segundo lugar, nós lemos nos versos 21 a 23, aliás, verso 21 e verso 23, o 22, eu tratarei, como disse, na próxima semana. Nós lemos a sentença, como Deus manifestou a sua ira. Deus fez uma acusação, Israel transgrediu a aliança, Israel não ouviu a minha voz, e aqui vai a sentença. Os versos 21 e 23, especialmente o verso 21, descreve qual foi a sentença que o Senhor deu ao seu povo. Deus afirma: também eu não mais expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Aqui nós vemos como a ira abrasadora de Deus, atiçada pelos pecados de seu povo, inflamada pelos pecados de seu povo, manifestou-se. Como Deus manifestou a sua ira? Não expulsando aquelas nações que Josué não desapossou durante o período de sua liderança. Vejam como há aqui um recrudescimento da disciplina por parte do Senhor. Quando nós lemos os episódios dos juízes, nós observamos que a disciplina de Deus vai ficando cada vez mais endurecida. Deus vai recrudescendo sua disciplina. Mas aqui nesse texto isso fica evidente. Nos versos 14 e 15 de Juízes 12, nós lemos que o Senhor entregou Israel à derrota. Deus não era mais com eles, era contra eles. Em qualquer lugar que eles que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles, para mal, para derrotá-los. Mas aqui a afirmação é mais severa, a afirmação é mais dura da parte do Senhor. Não é mais uma questão de vitória ou derrota diante dos seus inimigos. É a afirmação de que Israel não mais expulsará aquelas nações. Não é mais uma questão de: olhem, se vocês se arrependerem, eu vou conceder novamente vitória a vocês e vocês vão desapossar essas nações. Pelo contrário, se os irmãos fizerem uma leitura dos textos
dos episódios dos Juízes, do capítulo 3 até o capítulo 16, vão descobrir uma coisa. A partir de então, as guerras não foram mais no livro guerras de conquista, foram guerras de defesa. Eles se defendiam dos seus adversários para aliviar o duro jugo que os adversários lhe impunham. O duro jugo que os seus inimigos e espoliadores colocavam sobre eles. A canga terrível que pesava sobre o pescoço deles. Não era para conquistar territórios como aconteceu com Josué. Era para aliviar a opressão, a dura opressão que aqueles estrangeiros, que aqueles povos pagãos colocavam sobre Israel, impunham sobre Israel. Como eu disse, não são guerras de conquista, como nos tempos de Josué, são guerras de defesa, cuja finalidade é aliviar o jugo opressor. Percebem como há um recrudescimento do castigo, um endurecimento do castigo? E isso nos lembra Levítico 26. Naquele capítulo, Deus ameaçou o seu povo com castigos que seriam agravados 7 vezes mais. Quando Deus castigava o seu povo e o seu povo não se arrependia, Deus prometia castigá-los 7 vezes mais. Foi exatamente isso que estava acontecendo com Israel. Deus prometeu, em caso de desobediência, não expulsar aquelas nações. E Deus então cumpriu, como nós podemos ler em Juízes capítulo 2, versículo 21. É somente no período de Davi e de Salomão. Vejam, irmãos, isso é impactante. É somente no período de Davi e de Salomão que o domínio de Israel sobre todas essas culturas é restaurado. Em todas as outras ocasiões, Israel não dominou sobre todos os povos que Deus havia prometido domínio. Apenas no governo de Davi e de Salomão, aquelas nações permaneceram ali, ora mais fracas, ora mais fortes, até que o povo de Deus foi levado para o exílio. Talvez você não tenha percebido, mas há uma grande mudança ocorrendo nesse texto. O Senhor Deus havia prometido uma permanência temporária daquelas nações no meio de Israel, e aquilo era um sinal da bondade de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 22, Deus explica por que Israel não iria expulsar aquelas nações de uma só vez. Ele explica, Deus diz assim: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Percebem? A presença daquelas nações era uma bênção de Deus, a presença temporária, era uma bênção do Senhor, para que Israel não fosse devorado pelas feras. Mas à medida que o povo de Deus foi se rebelando, à medida que o povo de Deus manifestou uma teimosia inveterada, obstinação, aquela bênção, a presença temporária daquelas nações no meio do povo de Deus se tornou uma manifestação de juízo. Aquelas nações não mais seriam expulsas. E o que me impressiona é que no verso 23, o autor do livro resume este capítulo com uma palavra, com uma linguagem completamente inesperada. Ele diz: assim o Senhor deixou ficar aquelas nações. Meus irmãos, às vezes eu fico um pouco intrigado com algumas traduções de nossas Bíblias, porque elas nos impedem de perceber determinadas verdades e até mesmo ironias no texto. Em Josué capítulo 21, 44, o verbo que aqui é traduzido como deixou ficar, é traduzido como dar repouso. Repouso. E isso te lembra alguma coisa? Deus concedendo repouso, descanso ao seu povo? Isso nos faz lembrar uma coisa interessante, não é? O que é dito lá em Josué 21, 44? Que Deus concedera repouso ao seu povo. Essa palavra em nenhum outro lugar das Escrituras, a não ser em Juízes capítulo 2, versículo 20, e se eu não me engano no Juízes capítulo 3, versículo 4, acho que é essa, mas no capítulo 3 ela aparece novamente. Mas em nenhum outro lugar das Escrituras, este verbo é usado para descrever Deus dando descanso a alguma nação que não Israel. Além de tratar Israel como se mundano fosse, agora Deus está dando aquilo que deveria ser concedido apenas para Israel, para os inimigos de Israel.
Princípio da retribuição. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Ao invés de dar repouso ao seu povo, Deus estava concedendo repouso àquelas nações pagãs. Deus deixou ficar, Deus deu repouso àquelas nações. O que era uma bênção, presença temporária, se tornou um terrível castigo. Eu me recordo das palavras de Deus em Deuteronômio: o Senhor amaldiçoará as vossas bênçãos. O Senhor amaldiçoará as vossas bênçãos. É exatamente isso que está acontecendo com Israel. Israel se tornou como aquelas nações, sucumbiu ao processo de cananização, e o resultado foi que Deus deu àquelas nações aquilo que daria somente a Israel. Deus deu descanso a elas. Portanto, irmãos, nós encontramos aqui um terrível anúncio de juízo por parte do Senhor contra o seu povo. Ele faz uma acusação e, com justiça, profere uma sentença. E esse texto nos ensina algumas verdades importantes. A primeira delas: não desprezemos a paciência de Deus. Nós temos muito que aprender com o tratamento de Deus dado a Israel, com as muitas ações disciplinadoras de Deus contra o seu povo. De maneira paciente, muito paciente, de maneira longânima, Deus foi castigando o seu povo, disciplinando o seu povo, concedendo oportunidades de arrependimento para Israel. Mas o que Israel fazia? Gemia de dor, mas imediatamente após a morte dos seus juízes, voltava às mesmas práticas do passado. Pacientemente Deus disciplinou o seu povo, procurando despertar neles arrependimento genuíno, mas Israel se tornava cada vez pior. E a paciência de Deus foi se manifestando através de juízos cada vez mais severos, tentando despertar seu povo ao arrependimento, até que Deus aplicou a terrível pena anunciada por Jesus, como nós estamos ouvindo nas pregações sobre o sermão profético. O Senhor foi longânimo, mas chegou o dia da calamidade, e Deus expulsou Israel de sua terra e destruiu o templo. Aquela casa ficou desolada. E eu diria, irmãos, que a Bíblia nos ensina que este trato de Deus com Israel, de disciplina paciente, dura, é verdade, mas paciente, isso tem muito a nos ensinar. Isso tem muito que nos ensinar. O apóstolo Paulo, fazendo referência aos relatos do deserto, diz que aquelas coisas aconteceram com Israel e ficaram para o nosso exemplo, para nós que chegamos ao final dos tempos. Meus irmãos, da mesma maneira como Deus foi paciente com o seu povo, exercitando disciplina e instando-os ao arrependimento, Deus faz conosco. Pacientemente, Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos castiga, Deus nos visita com juízos temporais para nos levar ao arrependimento. E nós não podemos desprezar esta misericórdia e esta paciência, essa longanimidade do Senhor. Porque caso contrário, o que aconteceu com Israel haverá de acontecer conosco. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, do verso 20 ao 22, falando para os gentios da igreja de Roma, afirma que eles deveriam tomar cuidado, porque pela incredulidade Israel foi quebrado e retirado da oliveira, cortado da oliveira. Mas ele se dirige aos gentios no versículo 20: tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. E por que nós devemos temer, tomar cuidado? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Ora, se Deus cortou os ramos naturais, por que Ele não cortaria os ramos não naturais, que foram enxertados? Os ramos da oliveira brava, uma versão antiga chamava zambujeiro, os ramos da oliveira brava. Por que Deus não faria isso? Meus irmãos, tomem cuidado, é isso que eu quero dizer com não desprezemos a paciência de Deus. Tomemos cuidado. Nós temos ouvido a palavra do Senhor, nós temos
recebido as ordenanças de Deus, os seus mandamentos, não sejamos irresponsáveis, negligentes, transgredindo a aliança, desprezando a bondade de Deus, porque assim como Deus cortou Israel, Ele também poderá nos cortar. Eu sempre gosto de citar o exemplo das igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Onde estão aquelas igrejas, irmãos? A gente cria aquela ideia de que igreja que se abre nunca fecha. Isso é mentira, irmãos. Uma igreja que permanece em sua rebeldia, que não se arrepende de seus pecados, que não considera a bondade de Deus, que despreza a paciência do Senhor, pode acabar. Igrejas locais podem acabar. A igreja de Cristo é indestrutível. Ninguém pode destruí-la, jamais. Mas as manifestações locais dela podem ser destruídas. Olhem para as igrejas da Europa hoje. Quantas delas sendo fechadas, vendidas, para que se tornem bares, discotecas? Meus irmãos, tomemos cuidado, não desprezemos a paciência de Deus. Se Deus não poupou os ramos naturais, quanto mais nós não nos ensoberbeçamos. Quase não sai. Não te ensoberbeças, mas teme. Não desprezemos a paciência de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, não desprezemos a graça de Deus, mas guardemos os seus preceitos. E aqui eu repito o que falei há pouco. O Senhor fez uma aliança conosco, cortou uma aliança conosco, e isso nos lembra da graça de Deus. Deus é gracioso. Deus soberanamente fez uma aliança conosco, uma aliança da graça. Mas nós não podemos desprezar essa gloriosa manifestação da graça de Deus com uma vida de desobediência, de degeneração espiritual, como fez Israel. Decadência espiritual. O Senhor, que cortou uma aliança conosco, também nos ordenou uma aliança. Deus nos concedeu suas normas pactuais. E lembrem-se, as normas de Deus, as normas pactuais, as ordenanças pactuais do Senhor não são penosas. Foi o apóstolo João quem disse que os mandamentos de Deus não são penosos. Mais do que isso, os mandamentos de Deus nos foram concedidos para o nosso bem. Não foi isso que nós lemos em Deuteronômio 10, versículos 12 e 13? Israel ouve os mandamentos que o Senhor ordenou para o teu bem. Foi para o nosso bem, irmãos. Nós cantamos o Salmo 19 que diz que a grande recompensa em guardar os mandamentos do Senhor. A grande recompensa em os guardar. Tiago afirma que aquele que é operoso praticante, que ouve a palavra de Deus e a pratica, será bem-aventurado em tudo o que realizar. Não desprezemos os mandamentos de Deus, guardemos os seus preceitos. A graça não nos foi dada para que nós vivamos em licenciosidade e libertinagem. A graça foi nos dada para nos livrar dessas coisas. O Deus que corta uma aliança é o Deus que ordena uma aliança conosco. E uma última aplicação. Meus irmãos, Deus salva transgressores da aliança. Não sejamos presunçosos, não sejamos pretensiosos de nos acharmos crentes impolutos que nunca transgrediram a aliança de Deus. Como os israelitas, nós transgredimos a aliança do Senhor. Mas graças a Deus, Ele salva transgressores da aliança. Ele salva aqueles que transgridem a aliança. E isso nos é ensinado exatamente naquele episódio que eu citei para os irmãos, em Gênesis capítulo 15. Deus cortou uma aliança com Abraão. E era praxe que as duas partes passassem por entre aqueles animais, dizendo: se eu não cumprir aquilo que eu prometi, que aconteça comigo o que aconteceu com estes animais. Isso também é anunciado na aliança que Deus fez com Noé, em que Deus colocou um arco. E para onde está apontado o arco? E às vezes a gente acha o arco da aliança do Senhor uma coisa graciosa por causa das suas cores, mas a palavra arco é a palavra utilizada para a arma de atirar flechas. E para quem o arco está apontado? O arco não está apontado para a criação. O arco está apontado para Deus, porque Deus está dizendo: se eu não cumprir aquilo que eu prometi, que uma flecha seja atirada contra mim. Vejam, irmãos, Deus nunca transgrediu a aliança. Deus nunca invalidou a aliança.
Deus colocou o arco apontado para Ele mesmo. Deus passou por entre os animais. E quando os transgressores descendentes de Abraão quebraram a aliança do Senhor, invalidaram a aliança do Senhor, o que Deus fez? Deus se tornou um de nós, Deus encarnou em Jesus, o nosso Salvador, e Ele se submeteu ao castigo. O nosso Senhor foi partido, rasgado pelas nossas transgressões, e é por isso que Deus salva transgressores da aliança. Nós costumamos transgredir, na versão grega do Antigo Testamento, o verbo utilizado é o verbo abandonar, e é o mesmo verbo que é usado no Novo Testamento para descrever o abandono ou desamparo de Deus de seu Filho. Nós abandonamos a aliança, e Deus abandonou seu Filho, o desamparou na cruz, para que nós fôssemos libertos da maldição da aliança, e para que a ira candente e abrasadora de Deus, a ira vindoura e final, não fosse derramada contra nós. Meus irmãos, Deus salva transgressores da aliança. Se dependesse de nós, Deus estaria ainda hoje, fazendo as mesmas coisas que fazia com Israel, porque nós não somos diferentes de Israel. Mas se hoje nós experimentamos graça, se os servos de Deus da antiga aliança no Antigo Testamento experimentaram graça, é porque Deus havia designado aquele que seria o Cordeiro de Deus a tirar o pecado do mundo. O sangue que foi conhecido desde antes da fundação do mundo, derramado para nos salvar. Graças a Deus, porque Ele salva transgressores da aliança. Graças a Deus, porque a única coisa que nós podemos experimentar é a ira pactual, são os juízos temporais de Deus. A ira vindoura, que nós merecemos por causa das nossas transgressões, foi satisfeita, foi derramada em nosso Redentor.